Olá, alunos! Nós hoje iremos ver o segundo conteúdo do capítulo 3 do livro de português. C. Pronome passivador. C. Pronome indeterminador do sujeito. C. Pronome passivador, conhecido também pela sigla PA. Acompanhe o verbo transitivo direto. Lembrando que o verbo transitivo direto é aquele que liga ao seu complemento diretamente, sem nenhuma preposição. E serve para indicar que a frase está na voz passiva sintética. Nós vimos isso na aula passada. Quando está na voz passiva sintética, é quando o sujeito está sofrendo a ação. Para comprovar se o nosso C é pronome passivador mesmo, nós podemos colocar a frase na voz passiva analítica. Observe os exemplos abaixo. Fazem-se unhas. O meu pronome C está destacado. Para nós sabermos realmente se é um pronome passivador, nós iremos transformar a frase. Unhas são feitas. Consegui passar para a voz passiva analítica, então esse C aqui é o meu PA, é o meu pronome passivador. Outro exemplo abaixo. Alugam-se casas e apartamentos. O C novamente está destacado. Será que esse C aqui é o nosso pronome apassivador? Vamos ver. Casas e apartamentos são alugados. Consegui transformar a voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Quando eu consigo fazer essa transformação, eu sei que o meu C é um pronome apassivador. Agora o outro C, que é o pronome indeterminador do sujeito, conhecido pela sigla PIS. Vem acompanhando um verbo transitivo indireto. Relembrando, um verbo transitivo indireto é aquele verbo que se liga indiretamente ao seu complemento, pois nós temos aí uma preposição separando-os. Um verbo intransitivo, sem sujeito. Claro, um verbo de ligação, que é o verbo que liga as características ao seu sujeito. Ou um verbo transitivo direto, que é aquele que liga diretamente ao seu complemento. E em caso de objeto direto, preposicionado. Serve para indicar que o sujeito da oração é indeterminado. Então, como o próprio nome está falando, pronome indeterminador do sujeito. Nós não saberemos quem é o sujeito desta ação, desta frase. Exemplos. Necessita-se de voluntários para o hospital. Quem necessita de alguma coisa. Então, aí nós temos um verbo transitivo indireto. Então, nós já sabemos que aí nós temos um PIS. Outro exemplo. Neste lugar, se é tratado como um animal. Esse está fazendo ligação, é um verbo de ligação. Então, esse nosso C aí é um PIS, é um pronome indeterminador do sujeito. Ainda se corre o risco de perder o oxigênio. Quando eu falo do verbo correr, nós não precisamos saber, a situação. Nós temos aí um complemento, então nós sabemos que esse C também é um pronome indeterminador do sujeito. Nós não temos o sujeito nessa frase. Ama-se a Deus é um verbo transitivo direto e o nosso objeto aí se encontra preposicionado, que é o ser. E nós também aí não temos um sujeito claro. Então, diferenciando PA de PIS. O PA, nós conseguimos identificar o sujeito, pois nós temos a voz passiva sintética. Já o pronome indeterminador do sujeito, PIS, nós não conseguimos transformar esta frase. Nós não conseguimos achar o sujeito, tá? Façam os exercícios propostos da página 121 a 126. Um grande beijo, fiquem com Deus.